Boa noite, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui nessa noite, para uma noite de reflexão. Eu sou a Flávia, sou a coordenadora do Polo Unicel Jambeiro, Ave Jardim Moreno. E o pessoal que está chegando agora, que estiver usando o celular, eu vou pedir para que vocês coloquem no Viva Voz ou utilizem fone de ouvido, porque aqui no Teams, se não estiver no Viva Voz, vocês não conseguem ouvir, fica muito baixo. Então, quem estiver no celular precisa ou habilitar o Viva Voz ou colocar um fone de ouvido, certo? Então, vamos dar início a essa noite de reflexões e conversa. Eu vou chamar a minha parceira, a coordenadora do Polo Unicel, Feira Amarela, a Patrícia, e ela vai ser a mediadora nessa noite. Paty, é com você. Obrigada, Flávia. Me ouve bem? Sim, está ótimo o som. Obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, iniciando mais um ano de reflexões. Quem já acompanha a gente desde o ano passado sabe que a gente traz muita oportunidade de repensar a prática, principalmente nas temáticas relacionadas a licenciaturas, né? Então, esses encontros são abertos para estudantes, para professores e professoras, mas também para os interessados em geral. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, uma pessoa maravilhosa. Eu acho que não é exagero se eu coloco o William como uma pessoa maravilhosa, porque é uma pessoa que vivencia a prática dos estudos que ele faz, né? Sem exagero, sem distorções, sem hipocrisia, validando as dificuldades que a gente encontra enquanto educadores ou estudantes de educação, né? E até mesmo como as famílias podem entender os processos educacionais, principalmente na educação infantil. Então, eu convido aqui essa noite, coordenador pedagógico, estudioso de educação, entusiasta da educação infantil e um defensor das infâncias, o William. Muito bem-vindo, William. Boa noite, turma. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Flávia. É uma felicidade estar aqui com vocês. Fico muito feliz com o convite. Muito feliz de poder dialogar com estudantes de pedagogia, com outras professoras, com a galera que está interessada em bater esse papo com a gente. Então, quero agradecer muito vocês pela oportunidade. Espero que todas vocês que estejam aqui nessa nossa conversa possam aproveitar e sair daqui com muitas aprendizagens, mas com muitos questionamentos também. Voltar para a escola, para a universidade, em busca de mais estratégias pedagógicas, em busca de mais conhecimento, em busca de mais estudos. Acho que a ideia é essa, né? Da gente ter consciência do nosso inacabamento, como diria o nosso grande mestre Paulo Freire, estar sempre investigando a nossa prática, questionando as nossas ações e reconstruindo uma educação que tenha mais sentido, mais significado para as crianças e para nós também, professores, educadores. Obrigado. E aí, hoje, a Flávia e a Patrícia me convidaram para falar sobre datas comemorativas. Eu sei que esse assunto rende muito por aí, né, nas redes sociais. A gente sabe o quanto ainda algumas escolas reproduzem essa prática de planejar a partir baseadas em um calendário comercial, religioso, baseado nessas datas comemorativas. Eu gosto muito de falar desse assunto, acho que é um assunto muito pertinente e que provoca a gente a pensar em muitos aspectos da educação, e aqui eu vou falar de um lugar mais próximo da educação infantil, certo? Para começar a falar, talvez tenha algumas pessoas que não me conheçam, então é importante eu dizer de que lugar que eu estou falando. E aí a Flávia vai passar para o próximo slide para mim, por favor. De onde será que essa pessoa que sou eu, William Silva, fala, né?
é importante vocês entenderem de onde eu vim, de qual é a minha história, porque ela perpassa pela tudo que eu vou conversar aqui com vocês, certo? Então, William Silva é uma criança que nasceu lá no interior de São Paulo, numa cidade chamada Marília. Passou boa parte da sua infância lá, né? Entre Marília e Adamantina, onde eram os familiares mas meus avós eram de Adamantina, mas minha família foi para Marília. Foi lá em Marília que eu tive uma vivência na educação infantil. Entrei na escola, na EMEI Monteiro Lobato, lá de Marília. Com 3 anos de idade, eu tinha muita vontade de ir para a escola, eu vi os colegas da minha rua indo para a escola, então a escola era um lugar de muito interesse para mim, e eu fui para essa escola com 3 anos. Tive o prazer de retornar a essa escola depois de 37 anos, no final do ano passado, durante as minhas férias. Foi um momento muito importante, muito feliz de encontrar aquela escola onde eu pude vivenciar muitas experiências bacanas, né? Uma escola que tinha um bonde, um pé de tamarindo, algumas coisas bem específicas e até inusitadas, né? Um pé de tamarindo, nem lembrava como que era esse pé de tamarindo, só do gosto da fruta e tudo mais. Mas foi muito bom pensar lá junto com a diretora que me recebeu, como eles vêm construindo essa educação infantil, né? Como que ela vem pensando junto das educadoras da escola essa educação infantil que já não é mais a mesma que eu vivi lá, sei lá, em 86, por aí, né? E aí, mas foi lá que eu também participei, aqui vocês podem ver, um desfile da Copa, e foi lá também que eu tirei essas fotos muito tradicionais das escolas de antigamente, né? Papai Noel, de pintor, né? Quem nunca pôs um cenário de pintor e ficava lá, tal. Foi lá que eu fiz muitas lembrancinhas para minha mãe, que ela guardou, sei lá, por um tempo também, mas nunca olhou isso de novo. Foi lá que também eu vivenciei muitas coisas interessantes da minha infância. Depois, passei o meu colégio num colégio particular, com bolsa, tendo todas as adversidades de um aluno bolsista dentro de uma escola, de um colégio religioso, de padres. E aí, mas foi também essa história, inegavelmente, que fez com que eu fosse estudar. Eu fui com 17 anos, passei na Unicamp, fui fazer educação física. Minha primeira formação, então, é em educação física, lá em Campinas. Fiquei um bom tempo lá estudando, né? A Faculdade de Educação Física na Unicamp é um período integral, ou 5 anos noturnos, foi o que eu fiz, 5 anos noturno. E logo formado, ingressei na Prefeitura de Cajamar. Fui ser professor de Educação Física na Prefeitura de Cajamar. E eu sempre falo, em todos os lugares que eu vou, que a Prefeitura de Cajamar é uma ótima escola de professoras. Ótima escola. Eu sempre vou usar professoras, porque a maioria das educadoras da Rede Municipal de São Paulo, do Brasil, são mulheres, e aí vou usar professoras no feminino, porque entendo que a maioria das pessoas presentes aqui sejam mulheres, e em respeito a elas, vou usar o feminino professores. Como uma escolha política, inclusive, né? E aí falo que Cajamar é uma grande formadora de professoras, né? É uma pena que a Prefeitura de Cajamar, quando eu estava lá em 2007, quando eu ingressei em 2007, ainda tinha um péssimo plano de carreira. Quer dizer, não existia um plano de carreira. E aí eu falava que a Prefeitura de Cajamar recebe as professoras recém-formadas, forma essas professoras, as professoras se tornam professoras e elas vêm para a Prefeitura de São Paulo, onde existe um plano de carreira e tudo mais, né? Foi lá em Cajamar que eu me tornei professor, né? A gente sai da pedagogia, da licenciatura. Eu acho que a gente ainda se forma professor, mas se tornar professor, eu acho que isso tem muito relação com as vivências que a gente tem, o pé
no chão da escola, no cotidiano junto das crianças, e é em Cajamar que eu me torno professor, e percebo também essa distância, muitas vezes, que existe da teoria e da prática, mas nunca perdendo o encantamento e a convicção de que a educação é um ótimo caminho de transformação social, de equidade de direitos, de reconstrução de uma sociedade com mais equidade, com mais respeito, que tenha a diversidade e as individualidades, as diferenças como virtude, né? Então, fiquei muito dedicado a esses primeiros 3 anos em Cajamar, enquanto professor, tinha tempo para planejar bastante, dobrei período, decidi que eu gostei mesmo de dar aula, de estar junto com as crianças, dobrei período, dava aula de educação física de manhã e dava aula de informática à tarde para as crianças, no período contrário das minhas atribuições. E aí estudei mais um pouco, tive a oportunidade de passar no concurso da Prefeitura de São Paulo. E aí dobrei por um tempo, Cajamar, Prefeitura de São Paulo, e aqui na Prefeitura de São Paulo, na Rede Municipal de São Paulo, eu ingressei lá no céu, bem na divisa entre Cajamar e São Paulo, lá no extremo da cidade de São Paulo, no céu Parque Anguera, no Morro Doce, um bairro que eu tenho muito carinho, muita identidade, um bairro onde eu me formei também enquanto pessoa, enquanto ser humano, um bairro que eu tenho certeza que ainda voltarei, estarei lá, sempre que possível, porque tem uma relação muito importante, muito afetuosa e de muita aprendizagem com esse território. Depois também fiquei na Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Cajamar, exonerei a Prefeitura de Cajamar e passei aqui no concurso do Estado, fiquei professor de Educação Física no Estado e na Prefeitura por um tempo, mas logo decidi que estar perto das crianças era muito importante para mim, estar na escola era muito importante, mas que eu gostaria que o meu trabalho, que eu tivesse uma relação direta com as professoras e as nossas conversas chegassem mais crianças, né? Decidi, então, que o meu trabalho tinha mais a ver com a educação do que com a educação física. Eu queria estar mais perto da educação, da pedagogia. Eu sempre trabalhei com as crianças pequenas, a educação física tem aula para todo mundo, né? Desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E aí eu sempre, nas minhas atribuições, estava junto das crianças pequenas, primeiro, segundo e terceiro ano. E aí me aproximei muito das pedagogas, me encantei com a alfabetização das crianças, com a maneira como elas construíam as aprendizagens, decidi fazer pedagogia. E aí até conversei com a Patrícia, que a minha turma da pedagogia foi a primeira turma do convênio, né, da parceria Univesp-Unesp. Foi minha primeira turma. Quando eu entrei nessa turma, eram só para professores da Rede Municipal de São Paulo, essa turma. Era uma licenciatura em pedagogia só para quem já fosse professor da rede municipal, e foi a primeira turma, nem aprovada pelo MEC estava ainda, por esse risco. Mas como era uma universidade muito séria, Unesp, Univesp com uma parceria muito bacana, no final deu tudo certo. Foi um curso que foi semipresencial, eu ia 2 vezes à noite na Unesp aqui da Barra Funda, presencial, e o resto da carga horária era virtual, mas um curso muito difícil. E aprendi muito também, um curso muito puxado, sabe? A gente, às vezes, tem uma pré-visão, né? Uma concepção de cursos online que, às vezes, podem falhar de alguma maneira nessa formação inicial, mas esse curso da Univesp com a Unesp, nessa primeira turma, me trouxe muitos elementos para conseguir construir a continuidade dessa minha trajetória enquanto educador. E esse curso ele acabou se transformando, passando por um processo, e agora os polos são na Unicel, que é essa galera que eu estou falando aqui. Quem aqui já é matriculado na Unicel, está se formando em alguma licenciatura? Escreve aqui no chat, que eu estou de olho no chat também, viu, meninas e meninos? Esse meu curso também se torna na Barra Funda. Ó, a Paula estava lá também.
essa formação em pedagogia para licenciados, depois para pedagogia para as outras pessoas, vai para a Unicel. Então, a gente é, assim, parceiro de curso de pedagogia, turma. Estamos juntos nesse curso aí de pedagogia ou das outras licenciaturas, fazemos parte do mesmo núcleo de formação, que também foi o que me incentivou a aceitar esse convite e me sentir honrado de estar aqui junto com vocês. Bom, fiz pedagogia, terminei minha pedagogia, fui ser assistente de diretor, depois de assistente de diretor trabalhei um pouco na DRE, depois da DRE voltei como coordenador pedagógico de uma escola de educação infantil lá no Morro Doce. E aí não voltei para a escola que eu ingressei, que era uma IMF, eu voltei para a coordenação pedagógica de uma escola de educação infantil em 2020. Fiquei um mês como coordenador e, pandemia. E aí, nada mais difícil do que você ter pouca experiência ainda nesse espaço e vir mais um desafio amedrontador, né? Que foi a pandemia para todas nós, assim. Mas foi um ano também muito importante na minha carreira profissional, na minha construção enquanto profissional, porque conseguimos desenvolver lá, em Maria José do Pré, um ótimo trabalho que nos rendeu muitas oportunidades de publicação das coisas que a gente vem fazendo. A gente conseguiu publicar 3 atividades no Trilhas de Aprendizagem. Eu publiquei um artigo, um capítulo de um livro com esse trabalho. Então, foi um ano muito interessante. Apesar de todas as adversidades, a gente conseguiu superar todos esses desafios que a pandemia trouxe. Construir um trabalho muito importante que acabou rendendo esses frutos. Estudei muito para o concurso da coordenação, muito concurso da coordenação, e agora assumi, né, esse cargo em 2021, efetivo, como coordenador pedagógico da Prefeitura de São Paulo, e eu estou numa escola de educação infantil ali no Jaraguá, pertinho do Pico de Jaraguá, certo? Essa é a minha história um pouco. Então, de onde o William fala? O William vem com um repertório de educação infantil, dessas que a gente viveu, muitas de vocês estão aqui talvez tenham vivido, né? Dessas que ainda reproduzia muito propostas, atividades. Tinha mimeógrafo na minha época, até enquanto professor, depois de formado, tinha mimeógrafo. Eu tenho uma experiência enquanto professor de educação física, vice-diretor de escola, trabalhei na diretoria regional, e agora me encontro, me identifico e tenho certeza do meu lugar na educação hoje, que é na coordenação pedagógica, onde eu me encontro realizado e feliz e em busca sempre de construir um trabalho muito bacana na coordenação pedagógica e da educação infantil. Me apaixonei pela educação infantil por diversos motivos, mas principalmente por entender como as discussões pedagógicas estão avançadas nessa etapa da educação e como as professoras da educação infantil vêm construindo essa educação que está pensada teoricamente nos documentos norteadores dentro da escola, e elas conseguem fazer grandes transformações dentro da escola, coisa que eu acho muito mais difícil e desafiadora na IMF. E nas experiências que eu tive, a gente conseguiu pouco transformar, romper com esse sistema que acaba engessando o conhecimento, acaba padronizando as aprendizagens e tudo mais. Eu me formei na Univesp em 2014, turma, sou um pouquinho mais velho, lá do começo. 2014? Em 2014 eu me formei na Univesp, com a Unesp, 2014. Vixe, faz 10 anos, olha, 10 anos que eu me formei. Certo? Pode passar. Flávia, por favor. Bom, antes de eu falar qualquer coisa aqui, gente, eu não odeio festa, eu não odeio data comemorativa, eu não sou contra tudo isso, hein? Por favor, as pessoas olham para a minha conversa, e a gente está aqui, preciso lembrar muito bem isso, a gente está aqui num diálogo, num debate, numa conversa entre profissionais da educação. E a gente tem que tratar as nossas ações reflexivas com muito profissionalismo. Vou falar um pouco disso mais para frente, mas eu gosto de antecipar. A gente precisa ser profissional da educação.
né? Lembrar o lugar que a gente ocupa dentro dessa sociedade de educadoras que não abre mão do profissionalismo, e o debate sobre as práticas pedagógicas faz parte do nosso trabalho. Ação, reflexão, ação. A gente nunca pode abrir mão de questionar os nossos processos pedagógicos, nossos processos de aprendizagem. As avaliações precisam dizer muito mais sobre o processo do que sobre a criança, né? Então, dentro desse cenário profissional que eu estou aqui conversando com profissionais da educação ou futuras profissionais da educação, é importante que a gente entenda esse lugar onde eu falo, de um lugar de coordenador pedagógico da Prefeitura Municipal de São Paulo, que tem vários documentos orientadores sobre a prática, inclusive a Prefeitura de São Paulo tem publicações muito importantes para a construção da educação, inclusive desse país, né? A maior rede da América Latina, e tem documentos com muita qualidade que falam sobre como pensar essa educação. Então, eu estou falando nessa perspectiva profissional. Pode passar, por favor. Porque a gente precisa entender, nunca abrir mão do profissionalismo. As minhas escolhas pessoais, né, o que o William Silva, aqui na minha casa, escolhe para a vida dele, não pode interferir, limitar as aprendizagens e liberdades da criança. Vocês conseguem entender essa frase? Minhas preferências pessoais não podem limitar as aprendizagens e liberdades das crianças, certo? Enquanto pessoa física, vou dar um exemplo, pode passar o próximo. Pessoa física, eu amo carnaval, por exemplo, eu amo carnaval. Quem me segue aí nas redes sociais, inclusive meu @ tá aqui embaixo. Ó, William VS. Quem não me segue, vai lá me seguir agora, que vale a pena, hein? Vale a pena. É muito bom. Gosto bastante de compartilhar o cotidiano da escola. Sabe que eu adoro carnaval. Já desfilei em escola de samba, vou nos blocos de carnaval, gosto de música e tal. Essa minha escolha pessoal, se eu não entender bem o meu lugar de profissionalismo, eu levo ela para a escola e falo, vamos fazer um baile de carnaval. E é isso aí, turma, né? Baile de carnaval nesse espaço raso de atividade instantânea. Ai, gente, ó, sexta-feira começa o carnaval. Vamos fazer um baile com as crianças? Ai, mandei elas virem de fantasia, a gente põe as crianças tudo ali no refeitório, põe música alta e ó, vamos embora. Mas o meu profissionalismo questiona esse meu impulso pessoal de fazer propostas que não vão ao encontro da educação que eu defendo, que eu acredito, que eu estudo, né? O meu profissionalismo leva em consideração as orientações normativas da prefeitura, os autores e autoras que vêm pesquisando e publicando documentos, livros importantes que estruturam a nossa prática. Eu levo em consideração a investigação que eu faço do chão da escola, do cotidiano junto das crianças. Então, turma, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque eu gosto muito de uma coisa que isso necessariamente precisa ser desenvolvido no meu âmbito profissional. É óbvio que individualmente a gente tem talentos, né? Eu falo, o professor tem mais talento para as artes, então ela tem mais habilidade em construir propostas com a linguagem artística. Que bacana, que bom. Mas as crianças têm direito de ter acesso às outras linguagens. Eu gosto muito de artes, então, minhas crianças vão sair esse ano aqui especialistas em artes. Mas e o movimento? E a literatura? E as outras linguagens que são importantes para a composição dessa educação integral que a gente defende? Você entende? Nosso compromisso com uma educação, ele vai muito além das nossas escolhas pessoais. A gente sempre precisa tratar o nosso trabalho com muito profissionalismo. Já existe, para tomar uma água, muita gente falando mal de professora por aí. Muita gente. Vocês concordam comigo? Existe muita gente questionando o nosso trabalho. Se a gente, enquanto profissional da educação, não tratar o nosso trabalho com profissionalismo, essas pessoas que já não gostam muito do que a gente vem desenvolvendo e acabam criando esse imaginário negativo sobre o que é ser professor, principalmente de escola pública,
se munem de argumentos para ainda mais construírem esse imaginário negativo sobre nós. Então, somos nós, enquanto profissionais de educação, precisamos assumir uma postura de um educador investigador, que trata as relações com muito profissionalismo. Certo? Todo mundo aí na mesma página aqui, eu quero ver no chat. Gosto de falar com o pessoal no chat. Escreve no chat. É isso aí, entendi. Pode perguntar e a gente vai se falando. Bom, construir um cenário aqui. Todo mundo entendeu esse cenário? De onde eu vim e com quem que eu vou falar? Com profissionais de educação, a partir de um cenário profissional, né? Onde a gente encara a educação com muita seriedade, né? Com muito compromisso, comprometimento. Combinado, gente? Então, como a gente... Eu vou anotar essa pergunta aqui da cultura popular, hein? Teve um monte de conversa da quando a festa junina foi considerada cultura popular. Teve um monte de gente falando, pronto, agora validou a nossa festa junina. Foi, né? E aí, antes de eu entrar nesse pauta, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha aí de vocês. O dia de Iemanjá também é considerado patrimônio da cultura popular. Patrimônio histórico da cultura. Dia de Iemanjá. Essa é a justificativa. Nós vamos pensar, tá? Mas eu vou falar um pouco mais para frente. Só deixei aí, ó. Joguei uma bomba e saí correndo. Pode passar, por favor. Da onde vem essa história de planejar a partir de datas comemorativas? Da onde vem isso daí? Vocês sabem que a educação infantil, vou falar da educação infantil, tá? Na perspectiva da educação infantil, mas que vai ao encontro de várias outras etapas também. Por quê? É sobre planejamento, questionando como se constrói planejamento, é a nossa conversa de hoje. Combinado? De onde vem a educação infantil? Vocês sabiam que até 99 as creches eram creches, e aí as creches, elas não faziam parte da Secretaria de Educação. As creches, elas eram vinculadas à Secretaria da Assistência Social. E aí, as pessoas que cuidavam das crianças pequenas não precisam nem formação do magistério. Elas não precisavam ter nenhuma formação específica. Elas eram exatamente cuidadoras. Conversei com uma professora lá da minha escola hoje sobre esse assunto. Falei que ia vir aqui falar com vocês. Ela falou, eu vivi isso. Eu estava na creche quando a creche passou da Secretaria da Assistência Social para a Secretaria da Educação. Isso oficialmente aconteceu num decreto, eu acho, de 99. Está lá na Instrução Normativa sobre Registros. Foi em 99 que teve um decreto que passou as creches da Secretaria da Assistência Social para a Secretaria da Educação. Só em 2001 as creches começaram a se chamar SEIs, e a gente ainda fala creche até hoje, né? Então, dentro de uma história da educação, vocês concordam comigo que faz pouco tempo que a educação infantil é responsabilidade da educação? Faz pouco tempo, 20 anos. Vamos poder, 25 anos, certo? E aí, quando essas educadoras, vou chamar elas de educadoras, que não tinham ainda nenhuma formação acadêmica, migram para a Secretaria de Educação, são oferecidos aqui na Prefeitura de São Paulo magistério para essas pessoas se formarem, porque a partir do momento que essas escolas se tornam da Secretaria de Educação, exige-se, então, uma formação e começa a se pensar sobre como cuidar e educar essas crianças dentro das escolas de criança pequena. Isso, gente,
Óbvio que é as ADIs, né? É ADI Magistério, me falaram exatamente esse nome. ADI Magistério, é isso mesmo, que foi a formação que deram para essas profissionais, essas pessoas que cuidavam das crianças nas creches da assistência social, para elas conseguirem se manter trabalhando agora nos 6 da Secretaria de Educação. Pensa que, então, até 2000, e vamos por até 2000, 20 anos atrás, não se pensava muito sobre educação dentro dessas escolas de criança pequena. As pessoas iam lá e cuidavam das crianças. Essa professora comentou para mim assim: bastava você ter 3 filhos e eles estarem maiores de 10 anos bem cuidados, que já era um bom currículo para você ir para as creches e cuidar das crianças de lá. Então, como se planejava se não se tinham estudado sobre educação? E aí que foi construindo esse planejamento baseado num calendário e não nas crianças, não nos direitos das crianças. Porque essas pessoas, muitas delas, não tinham ainda acessado esses conhecimentos pedagógicos, as licenciaturas. Elas estavam ali para cuidar das crianças. E com essa transição para a Secretaria de Educação, a própria Prefeitura de São Paulo começou a ter um olhar mais intenso sobre a formação das professoras e a construção de uma documentação pedagógica que alicerçasse essa educação para as crianças pequenas. Só que essa herança da assistência social não é fácil romper, né? A gente está há 20 anos, é pouco tempo, dentro da história da educação, que a gente vem conversando a importância de se pensar qual educação a gente quer construir com as crianças pequenas. Então, aquele planejamento feito lá antes dos anos 2000 ainda vem sendo reproduzido até hoje nas escolas de educação infantil, porque muitas professoras ainda não conseguiram romper com essa maneira de planejar. Certo? Bom, eu li o chat e me concentrei. Não romperam com isso, com essa maneira de planejar a partir. Então, assim, eu não sei o que fazer com essas crianças. Dia do bombeiro, bora fazer uma fala do bombeiro. Existe isso muito no fundamental, viu? No fundamental, a gente fantasia as propostas pedagógicas, né? Põe uma fantasia nelas com temas também. Fazer uma sequência didática de circo. E aí, um monte de gente vendendo PDF na internet. Um monte de gente vendendo. É desesperador o desserviço que essas pessoas vêm fazendo na internet. Por isso que eu insisto, vão lá na minha página que eu explico tudo isso no cotidiano da escola. Né? A gente não sabia o que fazer com essas crianças. Então, comprometidas que essas professoras eram também, precisavam trazer algumas propostas para as crianças e foram construindo atividades baseadas nesse calendário. Esse calendário comercial, né? Esse calendário religioso que está instituído aí na nossa sociedade. Vamos ver aqui, ó. Vou contar aqui a característica de um único grupo. A escola tem que conhecer as características da cada família. Tá. Nem vou entrar na discussão do chat. Patrícia, você vai fazendo um resumo aí, que eu gosto desse debate, eu vi que tem um negócio de aniversariantes. Vai pescando aí, depois a gente fala no final. Essa herança, gente, é difícil de romper. E a gente tem que fazer o quê? Estudar, buscar o conhecimento. O conhecimento liberta. E é através dele que a gente... Existe uma pesquisa, quando eu estava na Univesp, na pedagogia, que eu estudei, que fala que, por mais que a gente tenha uma formação inicial potente, que faça com que a gente reflita sobre isso, a gente chega na escola, muitas vezes, existe um grande hiato, né? Um grande precipício entre a formação acadêmica e a escola. Né? Chega na escola, parece que a gente não sabe nada. E aí, esse desespero ao chegar na escola e de entender que
existe uma distância grande entre aquilo que a gente aprende na universidade e aquilo que a gente faz na escola, é muito diferente de como se dá na escola. Esse desespero de não saber o que fazer faz com que a gente retome a nossa infância e reproduza coisas que professoras que tiveram alguma relação afetiva com a gente fazia que dava certo. E sabia, quando eu fui ser professor de educação física, lá em Cajamar, eu me peguei reproduzindo algumas coisas no desespero. Eu me peguei copiando a professora Nali da quarta série, da Nali da minha quarta série. Nem ano era, da quarta série. Né? E isso existe, é um estudo científico, com pesquisa, com números, dizendo que quando a gente chega na escola e a gente passa por algum desespero pedagógico, vamos por aqui, com alguma situação inusitada e a gente não sabe muito como lidar, a gente usa os recursos que usaram com a gente na nossa infância. A gente replica as coisas que fizeram com a gente. Então, primeiro que aqui, esse lugar de conversa não é um lugar de julgamento, de exposição, da gente se condenar enquanto professora. Eu acho que essa conversa é para que a gente faça uma reflexão sobre a nossa prática e avance ao encontro de uma educação que a gente defende, que a gente acredita ser defendendo a mesma educação que a minha, uma educação libertária, emancipatória, né? Ter sentido, significado para as crianças, que as crianças façam parte do processo, nessa educação que a gente está falando, não é? E aí, gente, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer uma... Nós somos os principais pesquisadores da nossa prática. Existem pessoas acadêmicas que estão lá na academia que às vezes vêm olhar aqui e falar do nosso trabalho, né? E publicam coisas importantes e tudo mais. Mas somos nós, as professoras que estamos lá no chão da escola, no cotidiano, que precisamos fazer essas reflexões sobre o nosso trabalho. Isso faz parte da profissão educadora. Quem é educador não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de questionar a sua própria prática, precisa rever. Porque isso faz parte do nosso trabalho. Faz parte do nosso trabalho. Entendem? Refletir sobre a nossa prática, investigar a nossa prática, estar atento às propostas que iremos realizar com as crianças e, posterior a elas, nossos registros e observações que foram feitos a partir da realização dessas propostas é imprescindível para que a gente avance. É imprescindível que a gente faça um diálogo com a teoria para que a gente avance. É imprescindível que a gente tenha um espaço de debates como esse para que a gente avance. Certo? E aí, são espaços como esse que fazem com que essas pessoas que ainda estão com dificuldade de construir propostas coerentes com a educação infantil, que é orientada pelas autoras, pelas próprias redes municipais de educação, a gente precisa começar a se alinhar. São esses espaços que fazem com que as pessoas questionem o seu trabalho e comecem a avançar. Mas, pode passar, por favor. Eu não sei o que fazer, né? Eu não sei o que fazer. Gente, precisa estudar. Precisa estudar, e não só estudar os autores clássicos. Precisa ir para além deles. Qual é o último livro pedagógico, vamos dizer assim, que você leu? Quais são as suas referências que você retoma todo ano? Por exemplo, eu tenho alguns livros que eu leio todo ano, praticamente. Né? Pedagogia da Autonomia é um livro que mexeu comigo quando eu estava na faculdade de educação física, né? Que me transformou enquanto pessoa. Eu sempre retomo ele para ler ele de vez em quando, para diferentes momentos, diferentes interpretações. Ele é uma estrutura a minha pessoa profissional da educação. Né? Qual que é o seu livro? Qual é a sua referência? Para além dessas referências, será que vocês estão fazendo estudos que rompem com estudos eurocentrados? Será que dentro das referências dessa lista que você vai fazer agora, existem autoras negras, indígenas, trans, travestis?
Ou a gente ainda está muito focado em homens brancos com características europeias e tudo mais. Isso é importante para a gente pensar uma educação de hoje. Quais são as suas referências bibliográficas? Quanto você se desafia para entender a educação com outro olhar, com o olhar do outro. E eu estou falando de um olhar científico. Essas pessoas estão na academia produzindo muitas coisas bacanas, que fazem com que a gente reflita sobre essa educação, né? Existem muitas educadoras importantes, né? Existe um projeto da Prefeitura de São Paulo, Transcidadania, que é um projeto de educação. Como que está os estudos de vocês? É importante a gente romper com a bolha também acadêmica e atravessar, né? Já leram Bell Hooks? Olha, vou ter que pegar, cadê minha Bell Hooks, gente? Estava aqui, ó. Ensinando a transgredir. Está aqui, ó. É um livro excelente para a gente ler, né? Como que vocês estão pensando? Me perguntaram aqui, vou responder rapidinho. Qual que é o meu livro de agora, gente? Assim, ó. Que está agora na minha da educação infantil. É esse aqui, ó. O meu de agora, tá? Não é o meu preferido de todos os tempos, mas o que eu estou lendo agora, estou apaixonado, estou gostando muito, é Educação Infantil como Direito e Alegria, da Leia Tiriba. Estou adorando ler esse livro. Né? Ele está aqui comigo há um tempo já, várias anotações. Né? São esses estudos que fazem com que a gente comece a entender que educação que a gente quer construir. Né? E essa educação, a gente tem que, lembra o Paulo Freire de novo, pensar certo é fazer certo. A partir do momento, pensar certo é fazer certo é um recorte de um texto do Paulo Freire que diz que, a partir do momento que eu me identifico, eu vou escrever aqui no chat o livro, tá? A partir do momento que eu me identifico com essa educação, né, teoricamente, pensando sobre ela, como é que eu coloco ela em prática? A gente precisa ser coerente com a teoria e com a nossa prática. Pensar certo é fazer certo. E aí a gente precisa se provocar diariamente para tudo isso que eu venho estudando, como é que eu coloco isso em prática com as crianças? Como é que eu construo essa educação no chão da escola com todas as adversidades que existem, com todos os desafios? Assim, a gente para de pensar numa educação infantil baseada em dados. Não faz mais sentido. Até porque, quando a gente começa a estudar, a gente entende... Pode passar, por favor. Já nem estou seguindo mais os slides. Estou aqui, ó. Livre, leve, solto. Mas é isso aí que eu vou falar. A gente entende que tem valores e princípios da educação infantil que são inegociáveis e que não vão ao encontro dessa educação baseada em datas comemorativas. Né? Quando a gente fala em datas comemorativas, teve uma galera que contou aqui, escreveu aqui, quais são os valores que a gente reforça dentro da escola quando a gente trabalha baseado em datas comemorativas? O que eu penso, né? A gente fala muito sobre o indivíduo, o individual, e para de pensar no coletivo, né? Eu já escutei gente falando assim, por que vocês pararam de falar de Dia das Mães? Porque tem crianças que não têm mães, né? Que elas ou abandonaram, ou morreram, ou são filhos de pais, 2 homens. Então quer dizer que eu que tenho um filho não tenho mais o direito de comemorar o Dia das Mães com o meu filho, porque a outra criança, eu não quero saber da outra criança. Isso, se a gente continua reforçando esse valor individual, trabalhando com dados comemorativos, a gente continua reforçando a ideia dessa pessoa que chegou para mim e falou dessa maneira. Então, quando a gente escolhe uma educação para o coletivo, valores que abrem mão, entendem a individualidade, mas se relacionam no coletivo, a gente não vai poder mais pensar em um planejamento baseado em datas comemorativas. Quando a gente pensa numa educação como direito e alegria, o consumismo não vai ao encontro a essa educação. Quando eu penso numa educação ambiental para sustentabilidade, o consumismo não vai
ao encontro, entendeu? A gente precisa entender quais são os nossos valores e princípios. E dessa base, gente, eu falo, lá na minha escola agora, a gente esse ano retomou para reforçar o nosso alicerce, sabe? Para nossa casa não ficar bamba. Então, ter essa teoria que constrói esse alicerce é tão importante. Né? Quais são os princípios e os valores que estão incrustados na educação que você quer construir com as crianças? Da competitividade, da produtividade, do consumismo, da intolerância religiosa. Quais são os valores e princípios? E eu lá escolho outros. As crianças têm direito a brincar no ar livre, ela tem direito a se relacionar com diferentes crianças, com diferentes adultas, tem direito a ter acesso à cultura escrita, tem direito à leitura, tem direito à cultura popular, tem direito à cultura das infâncias. Quais são os direitos das crianças? Baseado nesses valores e princípios que vocês construíram aí, que está no projeto político-pedagógico da escola de vocês. Se vocês tiverem isso bem construído, se vocês tiverem lido o currículo da cidade, da educação infantil da Prefeitura de São Paulo, não dá mais para fazer proposta com data comemorativa, porque as datas comemorativas não vão ao encontro desses valores e princípios que a gente está fazendo aqui. Datas comemorativas reforçam o consumismo. Vocês sabiam que existe um marketing infantil gigantesco, apelativo, para que as crianças entrem nessa loucura do consumismo. Mas eu sou consumista, sou mesmo. Todo mundo é. A gente está numa sociedade do consumo. Mas como eu encaro isso com criticidade, questiono isso e não trato isso como um valor positivo dentro do meu profissionalismo. É óbvio que eu compro uma blusinha, vamos falar aí, né? Compro uma blusinha, óbvio que eu compro, né? Eu não estou vivendo numa bolha, eu estou inserido nessa sociedade, a escola também. Mas então, como que eu questiono esse meu comportamento e não trato ele como um valor na escola? Pode passar, por favor. E aí, a gente estudou um monte, né? Antes, lá naquela escola, era muito determinismo. Então, as professoras eram detentoras do conhecimento e elas mandavam, vai fazer o dia do bombeiro, pinta aqui dessa cor, eu imprimi o desenho, tem que pintar aqui, ó, a árvore todas iguais, o verde aqui em cima, o marrom embaixo, né? E aí fica tudo determinado pela professora. Ela é sabichona, sabe de tudo, e as crianças mandam. Aquela educação bancária, de novo, do Paulo Freire, certo? Eu amo Paulo Freire, vocês estão vendo, né? Ele é uma grande referência mesmo. Era essa. Quando a gente começa a questionar esse determinismo das professoras, onde elas são as únicas detentoras do conhecimento, passa-se para um momento ainda. Algumas pessoas estão lá no determinismo ainda, que elas mandam e acabou. As crianças têm que aceitar e pronto, final, que ela é a sabichona, né? Calma, não faça um recorte dessa falha, eu vou explicar tudo isso. A gente passa por um momento de muito estudo e muita gente foi para o outro extremo, que é do espontaneísmo, onde as crianças chegam na escola e fazem o que querem. A professora está lá, e aí o lugar de cuidadora acaba sendo o mesmo, entende? Porque a professora que sai do determinismo e deixa a criança fazer tudo que ela quer, ela também só está ali para garantir a segurança das crianças. Não tem nenhuma intencionalidade pedagógica, perde-se o caráter de profissionalismo, profissional da educação. E aí, o que eu quero construir com vocês aqui é um caminho do meio. Como a gente pode encontrar um lugar onde a gente não seja a professora dona de toda a verdade do mundo e nem que a gente abandone o nosso profissionalismo e deixe as crianças fazerem o que elas quiserem, né? É muito complexo achar esse meio termo, mas é esse exercício que a gente precisa fazer, né?
Além disso, quando a gente rompe com datas comemorativas, a gente precisa entender que a escola pública é, alguém falou aqui, eu lembrei, laica. Lá, a gente não privilegia nenhuma religião. Nenhuma religião. Lá, nós respeitamos todas. Aí, outro dia, uma professora me perguntou assim, putz, grilas, agora que eu sei de tudo isso, então, se uma criança me pergunta o que é a Páscoa, eu não posso explicar para ela o que é, que a gente não pode falar de religião na escola. Gente, vamos ser profissionais da educação, precisamos estudar, sem parar. Consciência do inacabamento. Para sempre a gente vai ter que estudar. Eu estudei um monte para vir aqui falar para vocês, para não falar as mesmas coisas, para ver se eu já não tinha desatualizado. Um monte. Tem que estudar sempre. A diferença entre o rito e o mito. Eu não vou fazer nenhum ritual religioso na escola, mas as crianças têm direito de saberem sobre as religiões. Né? Se a criança me pergunta o que é Páscoa, é uma oportunidade incrível para eu, enquanto profissional de educação, responsável por romper com o racismo na escola, por ampliar o repertório cultural das crianças, eu posso muito bem falar, olha, a Páscoa é uma data diretamente ligada a determinada religião, e eles comemoram isso. Mas existem outras religiões que não consideram essa data por causa disso. Né? E aí posso ter uma conversa com crianças de 4 anos tranquilamente sobre religiões. Eu não estou rezando nenhuma oração de uma religião, fazendo nenhum ritual, mas eu estou tendo um diálogo com as crianças sobre as religiões existentes. Isso ajuda a combater a intolerância religiosa. Ou vocês acham que não? Esse é um grande início desse papo. Né? Aí, não é o determinismo que eu dou o Papai Noel para a criança pintar, e não é o espontaneísmo que as crianças fazem o que eles querem. Passo próximo, por favor. Intencionalidade pedagógica de escuta das crianças, e elas, as pequenas, crianças pequenas, liderando junto com a professora, compartilhando o protagonismo na construção das aprendizagens. Entendem isso, gente? Entendem isso? Aí, qual é o caminho do meio entre o determinismo e o espontaneísmo? É a professora saber qual é a responsabilidade dela pedagógica com as crianças. Quais são os direitos das crianças de 4 a 5 anos? Será que todo mundo aqui tem evidente na cabeça? Professora, no mínimo, está isso anotado no caderno, na carta de intenções. Tinha que ter um lugar. Eu tenho uma intencionalidade pedagógica e o grande segredo que ChatGPT nunca vai fazer, só que a gente só não vai perder o nosso emprego para o ChatGPT, para robô, igual vem querendo fazer, se a gente encontrar esse caminho do meio, se a gente aprender a escutar as crianças e tratar essa escuta com profissionalismo e intencionalidade pedagógica e propor atividades, ações que levem em consideração o direito das crianças, as intencionalidades pedagógicas do meu profissionalismo enquanto professora e os interesses, curiosidades, ideias das crianças. É esse caminho do meio que a gente precisa encontrar. E aí, quando eu penso sobre isso, as datas comemorativas somem do meu planejamento. Porque o meu planejamento tem a ver com as minhas intencionalidades pedagógicas. Vamos falar uma intencionalidade aí. Sei lá, as crianças têm direito de brincarem com a natureza, certo? Então, elas vão brincar no parque. Eu tenho um exemplo para depois. Quero saber se vocês entenderam esse caminho do meio. Esse é o tal do projetazione, que as pessoas falam, que às vezes muita gente não entende, que é eu não abro mão do meu profissional. Eu sou profissional da educação, estudo muito. No mínimo 4 anos de faculdade, estudando todo dia na escola. Eu sei algumas coisas que são imprescindíveis, inegociáveis que as crianças aprendam. Inegociáveis. São direitos das crianças.
Tá em tudo quanto é documento aí das crianças. Isso é direito das crianças aprenderem na escola. Como a gente vai fazer isso? Escutando as crianças e amarrando essas coisas, né? Da gente entrelaçando, relacionando o direito das crianças com as intencionalidades pedagógicas e interesses das mesmas. Muita coisa, hein, turma? Muita coisa. Bom, pode passar. Vamos ver o que vem. Será que eu... Então, William, não vai ter mais festa na escola, porque a gente fazia festa de carnaval, Páscoa. Aí depois Dia das Mães, eu sou ruim de calendário comercial, porque eu não sigo nada, às vezes até esqueço. Não sei o quê, nananana. Não vai ter mais festa, porque assim, não pode festa junina, não pode Natal, não pode Páscoa, não pode Dia das Mães, não pode Dia dos Pais, não pode Dia das Crianças. O que nós vamos fazer? Nós vamos construir um calendário alternativo que tenha sentido para o projeto político-pedagógico dessa escola. A gente ama festa, as crianças amam festa. Mas as festas precisam ter um sentido para aquilo que está acontecendo no chão da escola. O meu calendário lá de Jaraguá provavelmente vai ter algumas coisas que coincidem com o calendário lá da ZL, mas outras não tem nada a ver. Né? Outras não têm nada a ver. A gente precisa pensar, por exemplo, a minha escola, o projeto político-pedagógico da minha escola, o principal eixo é os elementos da natureza. Os elementos da... A gente lá vê sentido, por exemplo, em observar muita natureza. A gente está perto do Pico do Jaraguá, tem uma vista para o pico, tem muitas árvores. É uma coisa mais linda a minha escola. Faz sentido para a gente, talvez, fazer uma celebração das mudanças, a celebração da chegada da primavera. A gente já fez uma festa da primavera. Tinha voto da Miss Primavera? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. A última festa da primavera que a gente fez, a gente chamou as famílias, a gente plantou árvores frutíferas, a gente arrumou o nosso jardim, a gente contou para as famílias que a gente vinha conversando, fez brincadeiras com os elementos da natureza, acendeu a nossa fogueira, lá a gente tem um fogo de chão, né? Fazia sentido para as crianças, daquilo que elas iam construindo no cotidiano da escola, fazia sentido para o projeto político-pedagógico. A gente vai fazer uma celebração para a primavera, por que não? A gente gosta de festa, as crianças merecem. Outra coisa, esse calendário alternativo, a gente pode prever algumas coisas que a gente acha importante e outras não. E aí essas coisas vão sendo construídas ao longo do tempo. A gente não precisa ter um motivo para ser feliz na escola, gente. A gente tem que ser feliz na escola todos os dias. Todos os dias é um dia especial. As datas comemorativas e as festas também tornam a escola triste. As crianças ficam aguardando o dia das crianças, porque só no dia na semana das crianças elas vão brincar de pula-pulas, talvez podem tomar sorvete, comer uma coisa que elas gostam, entrar na piscina, brincar de água. É triste uma escola dessa. As crianças e as professoras precisam ser felizes todos os dias. Todos os dias. Lá, na minha escola, bobeou, a gente faz uma festa. Sei lá, não é uma festa dessa super produzida. Bobeou, pega a mangueira e molha as crianças. Manda um bilhete para as famílias já, quando está muito calor, já. Deixa as roupas tudo na mochila, que a gente vai se molhar quando tiver uma oportunidade. Molha. Caiu uns galhos de árvore. Vamos juntar, secar para fazer a fogueira? Faz. Nós precisamos ser felizes todos os dias com as crianças na escola. Todo dia é um dia especial com as crianças. Não precisamos esperar a Páscoa para fazer um caça ao tesouro. Não esperamos esperar o dia das crianças para as crianças escolherem o que elas querem comerem. Não precisamos esperar o dia das mães para receber as famílias na escola com carinho. Não precisamos vincular o dia das mulheres com uma rosa. O Dia das Mulheres, ele é comemorado diariamente quando eu valorizo a importância das mulheres na sociedade. Quando eu identifico que são as mães as grandes cuidadoras das crianças. Entendem? Entendem tudo isso? Vocês conseguem refletir sobre como que a gente constrói esse calendário?
Pô, não tem embate na sua escola? Tem muito embate pedagógico na minha escola, principalmente com os familiares que não estudaram e não estão aqui nessa live. Eles estão pensando na educação que eles viveram, que tem lembrancinha de Dia das Mães, tem lembrancinha de Dia dos Pais, tem festa para doidado baseado. O que a gente precisa fazer é uma outra coisa que é inegociável: formação da comunidade escolar, de diversas maneiras, chamando eles para palestra, abrindo a escola para eles participarem, comunicando o nosso trabalho pedagógico. A gente precisa mostrar o que a gente vem fazendo com as crianças. E não é guardar tudo e mostrar no final do semestre na reunião de pais. Odeio isso, né? Encontro com os familiares. É comunicar o processo. Eles irem recebendo em casa, participando daquilo que... Quando você comunica bem o seu trabalho pedagógico, os embates caem pela 70%. Porque você explica que você não vai mandar uma rosa no Dia das Mulheres. Sabe por quê? Porque aqui a gente valoriza as mulheres todos os dias. A gente constrói um diálogo com as crianças, que elas entendam a importância das mulheres para a construção da sociedade, que as meninas podem brincar do que elas quiserem, que as meninas podem ser astronautas, mecânicas, engenheiras. Esse é o trabalho da escola que eu acredito que eu tento realizar. Dá trabalho, tem embate, mas é a escola que eu acredito. É o fazer certo do que eu venho pensando. Passa para a próxima, por favor. As lembrancinhas nem são as crianças que fazem, entende? As crianças às vezes carimbam a mão. E aí é para atender uma necessidade do adulto, lá em casa, essa lembrancinha. Que geralmente a gente vai pro lixo em 2 dias, 3 dias. A mulher nunca mais vê, entende? A mulher nunca mais vê. Né? É muito diferente você chamar a mãe para ir na escola, para ela participar do cotidiano, brincar junto com a criança, ensinar, sei lá, compartilhar práticas de leitura. Como é que você pode fazer um momento gostoso com a sua criança? Isso é valorização da mãe dentro do processo de educação da criança. Como que a escola pode contribuir com isso? Eu sei que passou um monte de pergunta, lembrancinha, falar de data, a gente vai responder no final, vou continuar isso aqui. Vamos colocar em prática uma delas? O que vocês acham? Pode passar para a próxima. Ó, trouxe uma foto de uma criança aí lá da escola. Se eu abro mão de planejar a partir de dados comemorativos, o que eu faço, então, nessa escola? Primeiro tem que estudar. Vai atrás dos direitos das crianças, lê o projeto político-pedagógico, o currículo da cidade, entende quais são os direitos das crianças, o que as crianças precisam aprender na escola de educação infantil, no ensino fundamental. O que as crianças precisam aprender? Bom, eu vou pôr aqui que a intencionalidade da professora, nesse momento, desculpa, foi com que as crianças têm direito de brincar ao ar livre e ter contato com a natureza. E se entender natureza. Essa era a grande intencionalidade da professora. E aí ela pôs as crianças para fazer essas interações com a natureza lá no parque. Uma professora atenta, ela já tinha uma intencionalidade pedagógica. Uma professora atenta, que está escutando, entendam escuta como uma coisa muito mais ampliada do que o ato de ouvir. Escuta, a gente observa os movimentos, a gente escuta bebê de 0 anos, né? Nessa escuta de observação da criança, de que a criança tem diferentes linguagens para se comunicar com a gente, né? Ela olha para essa criança que está organizando essas folhas e tenta entender. Eu estava presente nessa cena e essa criança tem uma coisa na mão dela, numa mão tem a folha, na outra mão tem esse negocinho amarelo. Ela estava fazendo um ninho para o passarinho. Um ninho de passarinho. Uma professora atenta, ela vai lá na intencionalidade dela, que era a criança se entender na natureza, se relacionar, brincar ao ar livre, ter contato com os elementos da natureza. Ela vai falar, no dia tal, o William estava durante a brincadeira do parque, onde as crianças tinham, onde eu tinha essas intencionalidades listadas aqui em cima,
reuniu algumas folhas e construiu um ninho para um passarinho. Faz essa observação. Eu tenho as observações que precisam ser retomadas. Eu retomo essa observação para eu pensar no meu planejamento. Olha, o dia que eu pensei isso, essa criança fez um ninho. Será que eu não vou levar uns binóculos para o parque da próxima vez e vou orientar, vou sugerir que as crianças observem os pássaros que existem no parque? Levo um binóculo. Acho que eu vou levar uma câmera fotográfica também. Boa! Vou separar, eu tenho 5 binóculos, 5 câmeras, 2 câmeras, só 7 crianças. Como é que eu vou fazer com as outras? As outras vão fazer desenho de observação, as outras vão brincar. Como é que eu vou mudar? Pensar nisso. No outro dia, ela leva os binóculos e a câmera. E as crianças vão pesquisar a natureza dentro da escola. As crianças como investigadoras. Bom, as crianças começam a relatar uma próxima cena. Tem foto, relatar. Aí as crianças podem desenhar os passarinhos, as crianças podem tirar fotos. Nós podemos... Pega todos esses registros, leva para a sala de referência. Aqui da minha escola é sala virtual, já tem um telão com um computador com internet. Vamos pesquisar que passarinhos são esses? Que esses passarinhos frequentam esse espaço, por quê? Será que tem a ver com as árvores que tem aqui? Vocês sabiam que aqui a gente está do lado do Pico de Araguá? Que árvores tem? Olha para onde vai isso. E aí, ao invés de eu proporcionar aprendizagens tão significativas do cotidiano da escola, eu rompo com isso e faço um ovo de galinha pintado de Dona Páscoa. É triste. É triste. E eu entendo que algumas pessoas ainda estão com a síndrome de Gabriela, que disseram aqui, que ainda não, mas precisa estudar, precisa se arriscar, e sempre há tempo. Eu fiz uma formação para professoras agora, tinham muitas professoras prestes a se aposentar, questionando a sua prática e reconstruindo o seu fazer. A coisa mais linda de se ver. Coisa mais linda de se ver são professoras que estão há 2 anos de aposentar, já poderiam aposentar, pedir aposentadoria, questionando a sua prática e reconstruindo as propostas para as crianças. Sempre há tempo. A gente precisa estudar, estar disposto a escutar as crianças e tratar com profissionalismo o cotidiano da escola. Certo? Só assim a gente tendo os nossos princípios e valores bem evidentes. Escreve no caderno quais são, o que é inegociável para a educação que você quer construir. O que é Se é inegociável a gente respeitar todas as pessoas, se eu trabalho a Páscoa, eu já não respeito algumas delas. Mesmo que seja uma, eu não respeito essa pessoa, que não é católica, que não tem uma religião que não fale sobre a Páscoa. Eu já não respeito ela. Então, isso já não pode. É inegociável, certo? Pode passar. Gente, falei um tantão, tô aqui assim, sei lá, 1h e pouco falando. A gente tem um tempo, e aí eu queria agradecer a sua oportunidade, eu espero ter provocado vocês a pensarem muito, mas eu quero também escutar, porque eu sei que foi lançando um montão de coisa no chat. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? E aí, acho que é legal a gente conversar agora a partir dessas dificuldades, desafios que vocês vivem na escola de vocês, certo? Eu já vi alguns legais aqui que a gente pode falar, e aí eu queria que vocês trouxessem. O que vocês acham? Acho que é uma oportunidade ótima para vocês. Para eu, enquanto coordenador pedagógico, tentar, a partir das experiências que eu tive, das coisas que eu criei na minha escola, junto com as professoras, isso aqui não é nada sozinho, tá? Tentar falar, o caminho que eu fiz foi esse. Pode fazer desse jeito. O que vocês acham? Patrícia, reuniu aí alguma coisa? Tem muita coisa nesse chat, né, menino? Oi, menino. Esse daqui eu vou te falar que foi o chat que mais bombou. E o máximo, assim, eu tô tentando organizar aqui. Eu acho que se eu trouxer um pouco a divisão que eu fiz pelas temáticas, fica fácil de você, um pouco mais fácil de você conduzir a discussão. Pode ser? A gente pode começar por aí? Pode. Você me dá,
30 segundos para eu encher meu copo d'água, eu tô morrendo de sede. 30 segundos e contando. Enquanto isso, eu agradeço quem está por aqui, né? Quem já conhecia os nossos eventos, então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. E para quem está vindo pela primeira vez, siga a gente no Instagram, Unicel Pera Marmelo e Unicel Jambeiro, porque lá a gente sempre divulga as nossas ações e os convites para inscrições nesses eventos. Rapidinho, hein? Tá lá. Gente, não esquece de me seguir no Instagram, hein? Ó, vou colocar aqui de novo, William VS. Gente, segue, porque é uma aula por dia, viu? Então, vamos lá. Vamos começar mostrando o livro, então, que a galera não pegou? Vamos. Mas acho que não tá focando aqui, não tá focando. Tá, é da Leia Tiriba, Educação Infantil como Direito e Alegria. Tinha até uma colega que colocou no chat a informação. Gente, dá print aí. Esse livro é muito legal, porque ele fala muito do desemparedamento das crianças, da importância das crianças. Vocês sabiam, gente? Olha que absurdo. Existe uma pesquisa no Brasil que diz que as crianças brasileiras são as que menos ficam ao ar livre do mundo. Elas ficam menos de 1 hora. Menos que pessoas encarceradas que têm direito de ficar 2 horas por dia no sol. As crianças brasileiras ficam menos tempo ao ar livre do que todas as crianças do mundo. Menos tempo, que é o direito de pessoas encarceradas. Vocês têm noção disso, gente? Você tem noção disso? E ainda tem gente insistindo em imprimir folhinha para as crianças sentadas na sala, crianças de 4 anos, né? E às vezes imprime uma árvore para a criança pintar, né? Todas iguais, com a mesma cor ainda. O topo tem que ser verde e o tronco tem que ser marrom. Claro. Então, trazendo um pouco da organização que eu fiz aqui, porque o pessoal elaborou bastante, rolou uma discussão bem interessante. Então, sobre as datas comemorativas, você tinha visto alguém levantar a questão sobre como valorizar a cultura popular brasileira de uma forma que não esteja diretamente ligada às datas, né? E aí, diante disso, vieram discussões trazendo o conceito de interculturalidade, multiculturalidade, a ideia de que há 50 anos atrás já se vendiam essas construções que hoje são vendidas nas redes sociais, né? Os trabalhinhos prontos para reproduzir na escola. Os mais seguidos, gigantescos, são esses que vendem esse PDF pronto. É assim, um desserviço. Eu fico, olha, eu tô aqui lutando. Tem pouca gente que quer... Pouca não, tem bastante gente por aí distribuída que tem esse pensamento como a gente, que está aqui, inclusive, uma hora dessa na quarta-feira, né? Mas a gente ainda não é a maioria nas escolas, gente, não se frustrem, a gente não é a maioria. A gente precisa cada vez mais se achar e construir essa rede e ir rompendo com esse pensamento. Eu faço conteúdo pencas, mas se eu tivesse sucumbido a vender uma coisinha pronta, menina, olha... E aí eu acho que vale bem a pena você trazer essa questão da abordagem de como trabalhar essa cultura popular, de como abordar a multiculturalidade, respeitando os direitos das crianças, sem cair nesse capitalismo que vende o nosso calendário, né? Daí teve alguém que colocou assim: eu acho que quando o calendário da escola se aproxima com o do shopping, tem algo errado. Eu acho que essa frase resumiu bastante essa discussão que foi feita. E só para finalizar essa parte aqui das datas comemorativas, que não vai finalizar, obviamente, né? A Flávia trouxe a questão de que é preciso trabalhar com os responsáveis também. Você até abordou bastante isso, né? De como trazer a comunidade para dentro dessas reflexões. Eu acho que né, você já conseguiu trazer bastante disso. E aí eu vou só falar aqui a pergunta da Karina, que eu acho que ela ficou bem emblemática. Então, desenvolver as datas comemorativas de uma forma com intencionalidade, voltada para algo que pode ser desenvolvido pensando na questão
que é algo cultural e voltado para a ampliação do repertório cultural deles e de interesse deles, bem como desenvolver a história deles, pode ser desenvolvido? Vamos lá, gente. Ótimas perguntas, adorei. Eu vi que vocês estavam bombando aqui no chat. Primeiro, eu acho que a gente trata algumas situações de cultura popular com muito instantaneamente, né? Muita gente fala do carnaval, o carnaval às vezes tem uma festa pagã e tudo mais. Não, não, não. Tá. Cultura popular, a gente precisa entender ela, não dá para a gente vencer a cultura popular com uma festa, né? A cultura popular, ela vem, inclusive, talvez, eu acho que o apagamento da cultura popular é uma coisa gravíssima. E é óbvio que a gente ampliar esse olhar para a cultura popular dentro da escola é importantíssimo. Eu acho que a grande questão é como fazer isso, né? Se eu estou estudando festas populares, e aí eu entendo que as festas juninas são objeto de estudo e pesquisa das crianças, não necessariamente eu vou fazer um ritual de festa junina numa festa. É um estudo, uma investigação de onde isso surgiu, de entender que isso teve surgiu em determinada região, com a colheita, depois a igreja tem que fazer críticas ao processo histórico, inclusive. A igreja católica tomou essa manifestação popular para ela, associou algum. E eu não estou fazendo crítica a uma religião ou outra, eu estou contando uma história, a história verdadeira, né, sobre isso. E aí eu vou investigar essa história com as crianças. E aí eu vou entender esse processo da cultura popular. E aí o caminho possível, o projeto, não pode não necessariamente finalizar com a festa reproduzindo aquilo, né? Mas óbvio que eu posso, igual eu falei, a Páscoa é de interesse das crianças. Nós vamos explicar o que é a Páscoa, como ela surgiu e tudo mais, o porquê que é uma ótima oportunidade para falar, então, quais outras religiões não têm Páscoa? Quais são as outras comemorações? Por que não tem? Lá na minha escola, a gente está fazendo uma pesquisa muito com o território. Então, por exemplo, a gente sabe que tem um bloco de carnaval antiguíssimo lá na escola. A gente vai fazer um desfile de carnaval com as crianças? Provavelmente não. Mas a gente vai entender qual que é a importância desse bloco de carnaval, como é que ele surgiu, qual que foi a importância desse bloco de carnaval na construção desse bairro, do território, quais são as manifestações que eles fazem no território, quais são as ações sociais ou não, como são produzidas as fantasias, eles geram um emprego ou não geram, tem algum familiar que está lá. É outra discussão, ao invés de eu fantasiar as crianças e dar uma volta no bairro fantasiado, né? Eu usar a cultura popular como um objeto de pesquisa, de investigação, pesquisa, mas também de relação com essa cultura popular. Mas não necessariamente estará vinculado àquela data oficial, né? E não instantaneamente um único evento. Se surge esse assunto, ele não precisa ser falado em junho, gente, festa junina, né? A gente pode falar de cultura popular e aí a gente começa agora é cultura popular, então está validado. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem várias outras festas que são consideradas cultura popular. E aí a gente tem que tomar cuidado. Mas a cultura popular como objeto de pesquisa e investigação, de dar acesso às crianças, garantir esse direito ao acesso à cultura do nosso país, eu acho que é super bacana, né? É como a gente vai fazer isso. É a partir do momento que a gente não vai privilegiar uma coisa em detrimento à outra, até, que é o que a gente vem fazendo há muito tempo nesse país, né? E em relação aos familiares, isso dá um embate enorme com os familiares. A gente, por exemplo, na minha escola, fizemos um festival das culturas afro-brasileiras e indígenas e teve uma turma que o maracatu abriu um festival. O maracatu tem tambor, e o maracatu é uma manifestação popular. Não tem religiosidade. Apesar de ter algumas músicas que cantam para algumas entidades religiosas, né? Mas ele é uma manifestação popular. Óbvio que houve um choque da comunidade escolar dizendo que a gente estava fazendo uma macumba na escola. Mas,
Se eu não preparo as famílias com comunicação do trabalho pedagógico, de onde veio isso? As crianças sabiam explicar para as famílias o que era aquilo. São as próprias crianças que constroem também o trabalho para as famílias. Se eu não, ao longo do processo, não chamo as famílias para participarem, se eu não... será que tem alguém que toca maracatu no meu território? Será que eles sabem o que era maracatu? Será que eles não podem vir fazer uma oficina de maracatu, estudos familiares, né? Junto com as crianças? Tem alguém que sabe construir instrumento musical? Pode emprestar? Se eu não vou... as famílias têm direito de participar do processo, gente. A gente fica só limitado a entregar uma pasta de atividade no final do semestre. As experiências vividas das crianças não cabem numa sulfite, né? Aí tem muita gente que reproduz a festa junina dizendo que é uma festa brasileira. Um monte de gente. Na minha escola já aconteceu isso. Só que aí tem as danças, tudo igual. Essas danças que tem country americano, que quando eu era professor em 2007, eu ensaiava com as minhas crianças. A mesma música ainda. É uma dança caipira, tem pescaria. Isso não é festa da cultura. Alguém escreveu isso aqui, não é sobre isso, tá, gente? Que eu tô falando. Não é sobre o comentário no chat, que me remeteu a uma coisa que eu já vivi. Isso não é festa da cultura brasileira. Isso é festa junina com outro nome, porque não pode ter festa junina. As crianças não pesquisaram exatamente o que é essa cultura popular. Que tem um monte de festa brasileira legal para estudar, para pesquisar com as crianças, né? Alô, galera de cowboy, exato. É horrível. Mas precisa ser não uma reprodução. A gente, na escola, tem um compromisso de não reproduzir práticas sociais equivocadas. A escola tem um papel de questionar algumas práticas sociais que vêm sendo realizadas em detrimento de algumas pessoas, algum coletivo, né? A gente tem esse papel. Envolver as famílias nisso, algumas estratégias práticas. Por exemplo, ontem teve uma formação à noite com as minhas famílias. A gente falou, né, sobre o uso de telas. A gente chamou uma psicóloga, a psicóloga foi lá, foi uma reunião presencial, todo mundo foi lá à noite. Formação com a comunidade escolar. Nós vamos falar sobre agora, a próxima, a alfabetização na educação infantil, que eles querem muito que as crianças sejam alfabetizadas. Nós vamos explicar por que a gente não alfabetiza. Vamos chamar uma pessoa especialista da academia que fala sobre o processo de alfabetização e como ele tem que se dar. E qual que é a responsabilidade da educação infantil com isso, né? A gente comunica o trabalho pedagógico semanalmente, né? Com estratégias. A gente não acumula as coisas que estão sendo produzidas na escola, a gente vai dando transparência para o processo. Quanto mais transparência, mais eles participam, mais eles se envolvem, mais eles entendem o nosso trabalho e valorizam o nosso trabalho. Certo? Maravilha, eu vou dar continuidade aqui à divisão temática. Então, uma outra abordagem que fizeram foi sobre a questão do aniversário, porque tem a questão de crianças, de famílias, né, que não comemoram aniversário, enquanto muitas comemoram, e aí algumas escolas continuam escolhendo fazer essas atividades, e aí a Lidiane trouxe uma fala assim perfeita. Se pensar, são no mínimo 10 meses que essas crianças de um grupo que talvez não comemore serão constrangidas ou deverão faltar para evitar participar. Gente, eu adoro esse assunto porque me atravessa diretamente. Eu estou aqui falando para vocês, é super legal o que eu falo, e eu tento fazer o mais certo do que eu penso certo, mas algumas coisas a gente está no processo. Por exemplo, a gente fazia festa de aniversariantes até o ano passado na minha escola, sabendo de todos esses questionamentos. É difícil romper com uma cultura escolar também. É super difícil. Isso vira uma tradição da escola. A irmã que já estudou, quando chega a irmã mais nova, a família espera que isso aconteça. E a escola acaba virando um buffet pedagógico. Existe esse termo, né? Onde as famílias, inclusive, acham que esse é o espaço individual e onde ela deve fazer o que ela quer, né? Os aniversariantes do mês, é isso. Existem os testemunhos de Jeová que não comemoram o aniversário.
a gente tinha uma criança na escola, o ano retrasado, que era uma testemunha de Jeová. E aí existia uma cultura escolar da minha escola gigante de fazer o aniversário. Nós chamamos essa família e explicamos o projeto da escola, sabendo que estava errado, tá? Sabendo de como a gente ia desconstruir esse projeto e reconstruir, incluindo todas as crianças da escola. E ela falou, olha, eu entendo, é uma prática da escola, eu não me incomodo que tenha, mas o dia que tiver o aniversário, a minha criança não vem. E aí, o primeiro momento foi essa conversa, e a gente fez mais alguns aniversários. Mas acho que 1 ou 2. Essa criança, o aniversário não era só festa, as crianças passavam a semana toda construindo, era um processo, construindo a festa. Então, elas escolhiam a culinária, elas cozinhavam, eu quero fazer uma festa de fundo do mar. Aí elas desenhavam um cenário de fundo do mar, penduravam as crianças envolvidas na festa toda. Os aniversariantes escolhiam, quero um futebol de sabão, quero pula-pula. Aí chegava no dia, o William não podia ir na festa e ela participou do processo todo. Tudo estava... Era muito doloroso. Muito, muito doloroso. Muito doloroso, né? E aí a gente parou para pensar, falar o quanto que para a família ela foi muito compreensiva com a escola, mas o quanto a gente estava... Era uma criança. A gente não estava fazendo bem para aquela criança. A gente precisava romper com essa cultura escolar. Romper com essa cultura escolar, que por mais que tivesse muito sentido para todo mundo, para todas as outras famílias, uma criança era importante para a gente, que ela não sofresse isso daí. E aí a gente começou a repensar por que a gente comemora o aniversário na escola. E isso ficou muito forte, essa retomada disso, depois da pandemia, com as pessoas. A gente, na verdade, entendeu que a gente estava querendo comemorar a vida das crianças, né? Comemorar que a gente estava vivo, feliz, dar importância para essa vida que a gente está vivendo. E aí a gente começou a pensar em outras coisas de comemoração de vida, e não mais de aniversário, não associado ao dia que a criança nasceu, mas fazer momentos de comemoração da vida, de a gente estar na escola, de estar vivo, de, apesar dos momentos difíceis, a gente estar ali juntos. E aí a gente rompeu com a festa dos aniversariantes, que era uma festa gigante e tal. Mas, gente, eu acho importante eu falar das minhas vulnerabilidades, até enquanto coordenador, até enquanto educador. Isso não é fácil romper com isso, não é de um dia para o outro. Até porque tem gente que vai falar, essa criança falta, ela não vai nem participar disso, tá tudo bem. Tem gente que vai falar isso. Mas eu tenho os meus princípios, os meus direitos, o direito de equidade, o direito de respeitar todas as crianças. Uma faz diferença. Uma faz diferença. A gente precisa repensar. O processo ele pode ser de um dia para a noite? Dificilmente é. Né? O processo ele vai acontecendo. Mas quanto mais a gente acelerar para que a criança sofra menos, é importante. É importante, né? No final, essa criança a gente começou a construir festas que não estavam ligadas ao aniversário, e aí a família ficou super feliz e tudo mais. Acho que é um processo de questionamento. O que a gente pode... Não é também... Esse julgamento da nossa prática não pode nos paralisar, entendeu? Não pode nos paralisar. Eu sou péssimo, só faço coisa errada. Ou... por culpa do sistema. As condições de trabalho são horrorosas, tem 35 na escola e eu abro mão da minha responsabilidade enquanto profissional. Nunca façam isso. Dentro das condições de trabalho que eu tenho, que são essas, qual que é o possível para eu ser feito respeitando o direito das crianças. Tem muita gente que abre mão do seu comprometimento, da sua responsabilidade, colocando culpa nos outros. Eu não estou falando não estou romantizando ser professora. É um desafio árduo, diário, exaustivo. A luta para melhoria de condições de trabalho é em outro espaço. Na escola tem criança todo dia. E a gente tem que fazer o melhor possível que está ao nosso alcance. E a função nossa, enquanto educador, fazer. Certo? Acho aniversariantes
acho que a escola não tem algumas responsabilidades e função social, né? Por exemplo, é muito legal, queria muito que a minha filha tivesse uma foto vestida de caipirinha. Gente, quem faz quermesse é a igreja. Não é responsabilidade da escola fazer uma festa religiosa. Não é. Precisamos romper. Daqui 10 anos, todo mundo parar, esquece essa história, porque não é responsabilidade da escola, é responsabilidade da igreja. Quermesse está relacionado à igreja. É a igreja que tem que fazer isso. E aí a família comemora lá na igreja. Não é função social da escola, algumas coisas. O aniversário também vai nessa perspectiva. Eu sei que é doloroso para algumas pessoas, entende? Para mim também já foi. Né? Mas as minhas escolhas pessoais, o que eu gosto, não podem superar o meu profissionalismo. E aí a gente tem que... Tem gente que vai ficar brava, tem mãe que ficou brava que não pode levar bolo, que não pode fazer festa. A gente nunca deixou isso, mesmo nas festas, né? Mas tem mãe que fica muito brava. A gente explica, tenta fazer. Se ela não entender, que pena também. Não tem mais o que fazer, né? A gente esgotou todas as possibilidades com que ela entenda. Se ela não entendeu de nada, não tem muito o que fazer mais, né? Porque a gente não vai abrir mão do que a gente acredita dos direitos de todas as crianças para atender um desejo pessoal de alguém. É um processo. A gente precisa estar atento ao processo, questionar nossa prática e avançar. E estar atento e celebrar as conquistas, né? Quando a gente rompeu com aniversariantes, quando a gente parou, inclusive, para pensar sobre isso, uma coisa que a gente não havia pensado, precisou uma criança testemunha de Jeová ir para a escola para a gente entrar nesse questionamento. Está vivo isso, né? E a gente repensar como que a gente ia reconstruir. E aí foi muito legal, porque por que a gente fazia aniversariantes? É porque, muita gente morreu na pandemia, a gente precisa celebrar a vida das pessoas, viver o dia, o presente, as crianças serem felizes todos os dias. Pô, então é isso, não necessariamente está relacionado ao dia que a criança nasceu, a gente pode fazer isso em outros tempos, com outra perspectiva. As festas não precisam ter bolo, bexiga, cantar parabéns, a gente pode fazer outras coisas, né? É isso. Mais alguma coisa, será? Sim, William, eu acho que isso que você traz remete à questão da reflexão, da construção que é feita junto à comunidade, né? E, obviamente, as interpretações elas podem se dar até de uma forma diferente conforme cada comunidade, a expressão e a relação que existe entre escola e comunidade, e aí a gente chega na questão do PPP. E houve uma das nossas participantes que perguntou: seria importante que esses esclarecimentos estivessem no PPP da escola? Penso para que toda a comunidade escolar tivesse acesso a essas informações a respeito de datas comemorativas. E uma outra complementa: penso que sim, justamente por ser uma orientação curricular, deveria ser debatido com toda a comunidade e constar no PPP. E aí, o que você diz, William? Gente, óbvio que tem que estar no projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele é vivo. Então, vou dar uma dica para as coordenadoras ou para vocês. Eu não escrevo meu projeto político-pedagógico agora, em janeiro e fevereiro. Gente, esquece. Trouxe a questão dos aniversariantes do mês, festa dos aniversariantes. A gente pensou sobre tudo isso, escreveu um texto, eu já coloco no PPP. O PPP vai sendo transformado nos estudos que a gente vai fazer. O momento de formação, que aqui na Prefeitura de São Paulo a gente chama de PEA. Nós estamos estudando agora, nós estamos construindo os direitos das crianças da minha escola, né? Aqui nessa escola, além dos direitos garantidos pela legislação, o que aqui as crianças têm de diferente? Estamos escrevendo? Estudando, escrevendo. Isso aqui já foi no meu PPP. E é óbvio que com datas comemorativas tem a ver com o que eu acredito sobre os meus valores e princípios de educação que eu ponho em prática no planejamento. Os princípios e valores têm que estar no projeto político-pedagógico. Agora, uma dica. Já dei essa dica de construir. Tudo que vai falando no pé tem que aparecer no PPP. Não deixa para fazer em janeiro, você não vai conseguir. Tem que fazer ao longo do tempo. O PPP é vivo. Mas, o que a gente fez na minha escola, desde que eu cheguei lá, a gente começou a fazer. A gente tem um mini PPP.
é um caderno impresso, colorido, como é que fala? Espiralado, com um resumo dos principais pontos do projeto político-pedagógico. Daquilo que a gente vem observando há alguns anos, que são embates. Vou dar um exemplo. A gente fala da escola. Primeiro a gente fala sobre a nossa escola. Aí, lá na minha escola, tem muita barro. Ainda bem. Tem muito, muito barro. Barro, grama, terra. As crianças voltam sujas para casa. Eu nem chamo de sujeira. Eu chamo de marcas da infância, marca das experiências da escola. Eu nem chamo de sujeira. Era um problemão. As mães ficavam tudo doidas. Tinha mãe que levava a roupa lá e falava: vocês vão lavar isso aqui, eu não aguento mais lavar o uniforme branco. A gente, num projeto político-pedagógico, no resumo, falou a importância da gente para as crianças não brincar ao ar livre, porque aqui tinha muita natureza, que elas iam brincar na terra e tudo mais, e que elas voltariam, sim, com marcas de terra na roupa, com areia no bolso. Isso fazia parte. E isso, gente, a gente entrega na hora da matrícula. Na matrícula, a mãe já recebe esse caderninho que fala com o nome de todas as educadoras, foto e nome de todas as educadoras da escola, da limpeza, da cozinha, professoras, da secretaria, né? Isso é um exemplo de uma coisinha que acontece lá que era importante. A gente fala sobre as datas comemorativas, que a gente não vai... não espere que a gente vá, nós faremos outras peças, você está sempre convidado a participar da escola. Além desse mini PPP, que é um resumo das principais assuntos, princípios, valores que estão relacionados diretamente com alguns embates das famílias, a gente faz muito bilhete, gente. Semanalmente, o combinado é mandar um bilhete com alguma coisa principal. Por exemplo, por turma. Toda turma manda um bilhete semanalmente dizendo: nessa semana aconteceu isso, um bilhete de um parágrafo, não dá trabalho nenhum. Imprime, cola todo mundo igual na agenda. Depois a gente vai até tentar mandar de uma outra maneira. Ou faz alguma coisa na escola, não guarda para entregar no final do semestre. Já manda para a família com um bilhetinho explicando o que foi aquilo. Tem uma professora fazendo lá o Pico de Jaraguá. Ela fez de argila. Ela vai estar lá na sala dela, ela vai expor um pouco de tempo, depois ela vai mandar embora, explicando que parte desse processo foi a construção do Pico de Jaraguá de argila. Entende? Comunicação do trabalho pedagógico. Esse mini PPP é maravilhoso, vale muito a pena, é muito lindo, e as famílias já chegam na escola entendendo como a gente vem construindo essa educação. Vale muito, muito, muito a pena desse mini PPP. O PPP, gente, está em processo de construção o tempo todo, nunca acaba, viu? Nunca acaba, nunca acaba. William, é claro que para a gente conseguir abordar tudo que passa aqui no chat, a gente ia precisar de mais de um dia de formação, né? E fica o convite, né? Mas eu só queria trazer novamente uma ideia aqui, de algo que está debatendo aqui dentro da minha cabeça, de quando eu iniciei como coordenadora também e na educação infantil, né? E a gente fica muito nessa angústia, e eu entendo essas discussões aqui no grupo dessa forma também, como uma angústia, como uma praxis, né? Essa coisa freiriana que a gente aprendeu a refletir sobre as nossas ações, de que essa é a visão do William, a experiência que ele tem, baseado em toda a literatura que você estudou, todas as vivências, e principalmente com seu território, né? Então, para ninguém ficar também angustiado de não ter alcançado essa marca que você está, né? Ou achar, até vou repetir um pouco do que você disse, de não ficar se sentindo culpada em dizer, ai, mas agora eu faço tudo errado, ai, eu estou comemorando, celebrando a vida errado. Não, gente, cada construção também se dá de acordo com o seu território, né?
naquela concepção, naquela construção onde o William chegou com as professoras, com a participação das famílias, com todas as discussões que cresceram, eles chegaram à opinião, à construção até baseada nos documentos, de que não vamos mais comemorar o aniversário como fazíamos, ou outros eventos, né? É muito importante essa sua fala, que eu esqueci de falar lá no início de onde eu falo. Falar sobre um pouco as características da minha escola. Primeiro, gente, a coordenadora que estava antes de mim, aposentada, fez um trabalho excelente. Tem professora que está na minha escola há 23 anos. E não fui eu que cheguei lá e fiz tudo isso, tá? Esse mérito não é meu. É óbvio que eu dei continuidade a um trabalho que já vinha sendo pensado há muito tempo. Então, existe, óbvio, uma formação do grupo maravilhosa que eu dou continuidade. Minha escola tem 4 salas, 8 turmas. Era um parque infantil. Nós temos 240 crianças. É uma escola pequena relativamente, com grandes possibilidades de espaço. Isso muda. Ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir fazer as mesmas coisas nos lugares diferentes. O território é super importante, a comunidade escolar. Existe uma comunidade escolar conservadora na minha escola, religiosa, né? É como a gente vai estabelecendo esses vínculos e construindo essas relações. Isso não acontece de uma hora para outra e a gente vai sempre percebendo os equívocos. Eu fiz questão de falar que ano passado a gente fazia festa de aniversariantes para vocês, porque é isso, não é tudo mil maravilhas. Eu estou contando um recorte. Existem muitas conversas com os familiares, com gente brava, porque não pode levar o bolo na escola, um monte de conversa. É que eu não abro mão, nem a escola, o projeto político-pedagógico não é o William Pessoa, é o coletivo, a escola não abre mão dos direitos das crianças e luta por isso. Às vezes a gente toma muita porrada, muita pancada mesmo, às vezes a gente volta um pouco para trás, dá um passinho para trás, e às vezes a gente vai conseguindo avançar. Então, a grande questão é a gente não parar de olhar para isso que a gente está fazendo, se questionar e buscar avanços possíveis dentro de cada realidade de vocês. Exato. Exatamente, né? Então é isso. E às vezes, enquanto para alguns grupos, e aí eu vou focar no aniversário porque você trouxe ele muito fortemente, né? Tem essa carga que pode ser negativa, conforme a interpretação também da sua unidade, das escolas, das famílias. Existem outras formas de se construir a celebração da vida. E eu estou tocando muito nisso porque eu sei que é algo que mexe muito com o espírito das professoras, né? Pelo menos as que a gente trabalhou. Então, eu não sei se foi a Lidiane, eu não lembro quem trouxe, que foi uma forma que algumas fotos também, que eu achei bárbaro, que encontraram um passarinho morto, e aí ela abordou a vida e a morte, porque é preciso também abordar a morte a partir do enterro desse passarinho. Então, as crianças fizeram o caixão, fizeram as suas construções, acredito que tenham refletido o que é a morte, né? E aí eu achei bárbaro, porque falar de morte é também falar de vida. A gente, Então, às vezes, subestima a inteligência das crianças pequenas. A gente pode falar sobre coisas muito difíceis com as crianças. Elas compreendem dentro do repertório delas e é importante que a gente faça essas conversas. Muito bem colocado. bom, gente, e é isso. Eu acho que a gente ficaria mais tempo aqui. Fica o convite para um outro momento. Se você tiver essa vontade, a gente está aqui com 214 pessoas até o final. Então, Foi ótimo, hein? Seguramos a turma. com certeza, o pessoal aqui tá, as professoras estão muito inspiradas, empolgadas, e emocionadas, por que não, né? Porque o que nos toca nos emociona e o que nos emociona nos faz aprender pelo afeto. O afeto nos afeta, né? Então eu estou vendo aqui a presença de algumas pessoas também
da minha história, da minha formação enquanto coordenadora das infâncias também. A Tati é uma das pessoas que está aqui e que eu agradeço muito a presença, porque foi acho que minha primeira inspiração como coordenadora das infâncias, a pessoa que segurou ali meu tranco e que me trouxe até esse momento de poder te convidar para fazer essa fala com tanta gente. E como a Flávia disse em algum momento, quando ela ingressou na rede, seria tão bom se ela tivesse tido a oportunidade de ouvir você. E aí eu aproveito novamente para dizer que a nossa inspiração aqui nas escolhas que a gente faz, eu e a Flávia trabalhamos muito em vários momentos juntas, né? O Unicel Jambeiro e Permarmelo, nosso objetivo maior é contribuir com a praxis docente. A gente visa sempre oferecer esses momentos de formação para que a gente tenha uma educação cada vez mais de qualidade, trazendo pessoas tão especiais quanto você. Foi a Tati que me apresentou, a outra Tati, né, que me apresentou você. E só gratidão por você, pelas pessoas que estão aqui com a gente até agora. A Flávia compartilhou a lista de presença. Eu agradeço a parceria da Flávia também. E fica à vontade. Gente, quero agradecer o convite mais uma vez. Eu gosto muito de vir conversar, dialogar com outras educadoras. Eu acho que é isso. A gente se fortalece muito, se reconhecendo no trabalho do outro, sabendo que existem outras professoras, que a gente está pulverizado por aí, lutando por essa educação que a gente acredita. Fico muito, muito feliz de vocês estarem aqui até agora. Meu Instagram, estão pedindo ali, ó. Depois você coloca aí, Patrícia, alguém pediu. Vão lá, vamos dialogar, façam perguntas lá, me marquem nas coisas, a gente vai batendo. É um prazer, é um prazer pessoal vir falar sobre esse debate. Eu gosto de falar sobre isso e fiquei muito feliz com o convite. Espero encontrá-las em outras oportunidades. Muito obrigado. William, tá todo mundo querendo saber também qual a sua e-mail para poder se remover para a sua unidade. Gente, eu nunca falo que e-mail que eu tô. Por quê? Porque a minha diretora, a gente conversou, é uma questão de segurança das escolas, né? A gente fala na rede social, onde vai chegar isso a gente nunca sabe, mas já dei a Sim, é dica verdade. lá no Jaraguá. Vem para cá, gente, vem para nossa região, é tudo lindo aqui. Eu fico aqui de frente para o pico, paixão. Inclusive, estão convidados, convidadas a virem aqui conhecer nosso polo também, quem for aqui da região, né? Vai ser um prazer receber vocês, mesmo que não vão fazer agora outra faculdade, mas venham conhecer nosso espaço também, que é um espaço de vida. Flávia, quer aparecer por aqui, Flavinha? Bom, a Flávia falou sim. isso. Não, primeiramente, né, acho que agradecer a presença de todo mundo. William, contribuição, que nem eu falei, queria muito, quando eu ingressei, há muito tempo atrás, ter tido esse momento de reflexão. E a fala da Patrícia é muito importante, gente. A gente comete diversos erros para acertar. Então, esses momentos de diálogo são justamente para isso, para ir agregando a nossa prática, para a gente ver o que está dando certo, o que não dá certo, o que não condiz mais, porque muitas coisas mudaram. Então, a gente precisa ter esses momentos de diálogo e reflexão. Eu acho muito importante, eu vi bastantes estudantes aqui da Unicel, das turmas de licenciaturas, estarem aqui hoje, porque quando vocês chegarem na sala de aula, vocês já vão vir com outro olhar, vocês não vão precisar desconstruir ou ressignificar, né? Isso vai acontecer durante toda a carreira, mas vocês já vão vir mais abertos. E isso é muito importante. Eu fico muito feliz em ver vocês aqui, os estudantes, né? Os professores que, com muito tempo, coordenadores pedagógicos, há anos estão participando aqui conosco, porque a gente precisa dialogar, a gente precisa ressignificar tudo isso. E não é a visão do William que está certa, a da Flávia, a da Patrícia, né? A gente precisa ver o nosso território, o local que a gente está inserido, o que vai agregar para a nossa comunidade, principalmente para as nossas crianças. Então, a gente vem trazer esse webinar que está tendo aqui hoje,
Então, desde o ano passado, eu e a Patrícia, a gente vem trazendo alguns diálogos sobre educação infantil, para a gente ir fazendo novos olhares mesmo, e aqui no chat a gente vai interagindo, o pessoal vai agregando assim a formação, contribuindo muito. Não, essa formação acontece dos dois lados, né? Do nosso voluntário, que é o William, que está aqui falando, mas o pessoal do chat aqui, eu fui lendo todas as mensagens, a contribuição assim foi imensa. Então, queria agradecer. Tem o nosso Instagram aí, eu coloquei o meu, do William, da Patrícia, que são as nossas redes sociais, porque muita gente eu gostaria de mais convites para participar de formações. A gente não tem como mandar convite para todo mundo, porque a gente vai fazendo várias formações ao longo do ano com diversas temáticas. Mas vocês podem nos seguir na rede social. O William, ele vai fazendo esse trabalho na rede social dele, gente. Então, vamos lá, vamos dar esse apoio. É nosso colega de rede, além de profissão. Então, vamos lá apoiar o trabalho do nosso colega. Sigam ele, porque isso contribui muito para esse trabalho crescer e ampliar cada vez mais. Então, fica aqui o meu muito obrigada, Patrícia, por ter convidado o nosso polo a participar, e ao William e todos os participantes aqui, pessoal. Foi muito bom estar com vocês nessa noite. Gente, pessoal, estudante da Univesp, estudante do Instituto Federal, participem mais, participem, estejam sempre com a gente, convidem os colegas, porque esses momentos são inicialmente pensados para vocês. É isso.